Nós estamos de volta aqui ao estúdio do MP na TV, hoje com a presença da promotora Giskia Sandri Trentin. Ela é do GAECO e também é coordenadora do GNCOC aqui na região Centro-Oeste. Doutora, a gente vem falando aí a respeito da importância do GAECO e do GNCOC, já que o GAECO é um braço do GNCOC. É isso que dá para a gente entender melhor, né? Exatamente. É uma forma de vocês trabalharem nacionalmente quando se precisa do GNCOC, é isso? É isso mesmo. Então, os promotores são escolhidos nos seus estados para comporem o grupo estadual e automaticamente fazem parte do GNCOC, que é o nosso grupo nacional. Doutora, o GNCOC fez 10 anos. Qual que é a importância disso para vocês? Olha, essa comemoração que nós tivemos agora, ela fez nos recordar do motivo pelo qual o GNCOC foi criado. Por quê? Isso foi ainda em janeiro do ano de 2002. O colega Francisco José Lins do Rego Santos foi assassinado no estado de Minas Gerais, quando ele investigava a máfia de combustíveis que ali havia se instalado. E a partir de então, alguma coisa precisava ser feita para mudar essa realidade, porque ele foi morto em razão do exercício funcional. Imediatamente, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais se reuniu, uma reunião extraordinária, e além de determinar a imediata apuração desse assassinato, também se deliberou pela criação do GNCOC, para que eventos como esse não voltassem a acontecer, ou seja, que a gente pudesse se antecipar a esses fatos, então fortalecer a inteligência, a contra-inteligência da instituição, ao mesmo tempo se unir o Ministério Público do Brasil inteiro para fazer frente a esse tipo de criminalidade, que já estava chegando ao ponto de matar, assassinar integrantes do Ministério Público, à luz do dia, em pleno centro da cidade. Foi um absurdo, né? Então, assim, essa reunião que a gente comemorou foi bastante emotiva, né? Esteve presente a viúva do promotor e realmente houve todo um discurso lembrando do seu trabalho e lembrando do porquê que a morte dele teve um significado para nós, de fazer com que isso seja sempre lembrado, para que nós possamos realmente continuar nessa luta de combater o crime organizado, tendo sempre ele como nosso que dali vocês tiram essa força, né, para não deixar que isso morra, né? Essa vontade, essa necessidade realmente de prestar contas para a sociedade de coisas importantes que precisam ser feitas, né? De pessoas que muitas vezes se sentem intocáveis pelas autoridades, na maioria pelo das Estado. vezes, né, doutora? E é exatamente ali, e é exatamente ali que a gente tem que estar. Nesses intocáveis, né? É ali que vai fazer a grande diferença, no geral. É ali que faz a diferença. Doutora, você também faz... É difícil... Primeiro eu quero te fazer uma pergunta muito objetiva, assim, quantas mulheres estão no GNCOC hoje, nacional? Pouquíssimas. Não deve ter 20%. E como é que é uma área prioritariamente masculina. Se movimentarem nesse mundo masculino. Mas a gente tem o nosso valor. Não duvido. A forma da mulher... A gente não quer se equiparar ao homem. O homem tem uma forma dele lidar com o outro e a mulher tem a forma dela. E ela não pode ser menos valorizada por conta disso. Ela às vezes consegue a mesma coisa que o homem, só que é do jeito dela. O olhar é diferente também, né? A mulher tem um olhar diferente em relação a um foco, por exemplo. Exatamente. Né? Não é a questão de ser melhor ou pior, é a questão de ser diferente. O que resta ser questionado é se no final se vai chegar ao mesmo ponto. E se chegar, eu acho que o principal é ter vontade. Vontade de trabalhar, vontade de fazer um bom trabalho, vontade de se aperfeiçoar, de aprender, muitas vezes de reconhecer que errou, porque a gente trabalha dentro de um grupo. Lidar com o ser humano é a coisa mais difícil, complicada que tem. E no GAECO você é a nas única promotorias, mulher, não é? Sim, no GAECO atualmente sou a única. Você é a única Aqui no estado já integrou uma outra mulher, foi a doutora Ana Lara, que me antecedeu. E aqui no estado somente nós duas. Né? E nos demais estados, há estados que nunca tiveram mulheres no GAECO. É? Sim.
Mas a gente segue em frente. Mas né? talvez seja isso que me atraia na atividade, porque é sempre um desafio novo. É sempre algo a mais, é algo que você está aprendendo, algo que você não sabia. Olha, então nesse caso eu poderia ter feito assim, agora nesse eu vou tentar. Você já passou aplicar. por preconceito? Já. Já, né? Já. Com o nosso profissionalismo, muita gente depois morde a língua. Né? Porque no final das contas, o trabalho sai, o resultado, né? sai, o resultado sai. E uma coisa que eu tento aplicar, embora também seja difícil, mas o que eu tento é ter um começo, um meio e um fim no trabalho. Porque não adianta uma coisa começar super bem, e no meio tá bem, aí depois você fala, não, agora vamos, talvez... Dá uma relaxada, né? Então, eu tenho essa... Às vezes eu sou até muito insistente, mas eu acho que se a gente começou um negócio, começou uma investigação, a gente tem que tentar seguir a linha até o final. A não ser que realmente não exista nada daquilo, em que então tenha que ser um caso arquivado, né? Não existe o fato. Mas se tem, eu procuro dar essa dedicação até o oferecimento da denúncia, até a ação penal correr em juízo e chegarmos aí à condenação dos acusados. Doutora, eu participei muito de perto assim, dessa última operação que vocês fizeram agora no fim do ano, que foi a prisão do polaco, que foi a cereja do bolo, segundo os colegas falavam ali em volta, quando aconteceu essa prisão do polaco. E logo depois a gente recebe uma notícia de que o polaco já estava livre, já estava liberto. Como é que você, como promotora, que participou de toda a operação, se sentiu diante desse posicionamento da Justiça? Bom, primeiro, que o polaco não era a cereja do bolo. Mas como jornalista, para nós, ele com certeza era. É óbvio que o polaco é muito conhecido, né? A fama dele de um dos contrabandistas mais conhecidos, não só do Brasil, que sabe, internacionalmente. Né? E ele realmente não era a nossa cereja do bolo, porque o enfoque da nossa investigação era na corrupção policial. E, obviamente, que ele era um dos corruptores, ou seja, de quem pagava a propina para permitir que o contrabando, a atividade fim dele, prosperasse. E talvez pelo fato de ele não ter sido o foco das nossas atenções, ou seja, assim, o grande acontecimento da operação, antes dela acontecer, talvez tenha funcionado para que tudo fluísse tão bem. E realmente ele acabou sendo preso, ele permaneceu um bom período preso, quando a gente tem em mente que se tratava do polaco, se não me engano ficou mais de 2 meses encarcerado. E a decisão que acabou sendo proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, obviamente, ao meu ver, é equivocada, porque entendeu que eram instituições, era a polícia militar que estava, a instituição da polícia militar que estava sendo afrontada. Então, no caso, não poderia se correr ali pela auditoria militar o fato. A prisão do polaco não poderia ter sido decretada por ali, mais ou menos nesse sentido. E que é completamente equivocada, porque só saiu o mandado de prisão da auditoria militar porque ele era quem corrompia o policial militar, a fim de que o contrabando prosperasse. Mas, enfim, existem os recursos e, obviamente, eles serão utilizados para que essa decisão seja alterada. Mas o que importa em tudo isso, nós sabemos hoje em dia que a prisão é a exceção da exceção, né? Tem a Lei 12.403 do ano passado que prova isso, existem várias outras medidas cautelares alternativas à prisão e realmente a prisão deve se servir depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória. Essa, a não ser que existam os motivos que autorizem a necessidade realmente dessa prisão cautelar, como para nós estavam presentes. Embora nem todos tenham a mesma opinião. Mas não deixou de ser uma vitória, né, doutora? Não, de forma alguma. Não, a investigação fluiu, né? Ele já é denunciado, ele já foi denunciado pelo crime de quadrilha e seguem ainda os crimes, em análise, os crimes de corrupção praticados, que são vários atos, ainda demanda uma série de diligências.
E... Ele ainda vai dar um pouco de trabalho. Mas... sem dúvida. Não, sem dúvida. Isso eu não tenho dúvida. E aí, se somando depois com tudo que ele já tem, né, em trâmite, existem processos contra ele na Justiça Federal, essa decisão possivelmente será revertida. Doutora, eu quero te agradecer por ter vindo aqui conversar um pouco com a gente, para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e saber um pouquinho mais a respeito desse trabalho do GAECO, do GNCOC, e nos colocar à disposição. A Empena TV está à disposição, sempre que precisar da gente, estamos à sua disposição. E parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos. Obrigada por estar sempre conosco, acompanhando os trabalhos do GAECO. Isso é importante para que a sociedade tenha conhecimento daquilo que arduamente a gente tenta fazer no nosso dia a dia. E olha que é árduo mesmo. Obrigada, doutora. Nós ficamos por aqui. Na semana que vem voltamos para falar mais a respeito dos trabalhos do Ministério Público. Tchau.